Ei, Croches, feliz de saber que está comigo aqui na parte 2, que eu tô dando sequência aqui à receita de Madalena. Na parte 1, me perdoem, eu esqueci de dar uma contextualizada aqui, conversar com vocês, e foi esquecimento mesmo, mas eu já tinha postado, então deixei. Então, nessa parte 2, gente, a gente vai fazer as mangas, né? A manguinha do vestido da Madalena, a mãozinha, o vaso de alabastro que ela carrega e a auréola, tá joia? Na parte 3, eu finalizo com o manto e a gente faz as outras costuras. Quero saber aqui de vocês nos comentários o que vocês estão achando desse novo formato que eu escolhi fazer, que eu gravo os vídeos primeiro e depois eu coloco o áudio, tá? E aí eu vou conversando com vocês, me dê um retorno aqui se tá melhor assim, se é melhor da outra forma, tá bom? Eu quero saber. Beijo, bora lá! Inicio então fazendo o nó de corrediça para a gente subir 10 elos de correntinhas. Esse nozinho inicial, cada uma faz de um jeito, fiquem à vontade, eu mesma já gravei de diversas formas aqui para vocês. Depois das 10 correntinhas, nós vamos unir a última com a primeira. E agora eu já inicio fazendo pontos baixos. Adivinhe, vamos fazer 10 pontos baixos, um em cada nozinho aí da correntinha, tá? Nesse momento eu não me preocupo se eu vou deixar uma laçadinha para frente ou duas, isso tanto faz. Essa partezinha ela fica até escondida atrás do manto, né? Então é importante só ter os 10 pontos. Vou fazer agora o 8º ponto. Penúltimo ponto e 10º. Então, a gente finalizou essa carreira com os 10 pontinhos e agora começa a sequência de um ponto e um aumento. Então, veja que a gente pega as duas laçadas, faz um ponto, um aumento, terminei o ponto agora, né? Um aumento. Segundo ponto, segundo aumento. Esgarçou minha lã, minha linha, né? Eu sempre volto, porque essa, quando fica um fiozinho para trás, fica muito feio. Agora eu começo o terceiro ponto. Terceiro aumento. Opa. Agora, terceiro aumento. Quarto ponto. Quarto aumento. Gente, essa minha linha, ela tá esgarçando assim porque eu estou com a agulha número 2. O ideal para amigurumis, eu acho que é a número 2,5, tá? Fica melhor de trabalhar. Terminei aí. Agora, a terceira carreira, eu já vou fazer 2 pontos e um aumento. Segunda sequência, 1 ponto, 2 pontos e um aumento. Terceira vez, 1 ponto, 2 pontos e um aumento. Quarta vez, 1 ponto, 2 pontos, o quarto aumento.
Agora, por último, os 2 pontos separados e o aumento. Essa carreira, então, eu finalizo com 20 pontos, ok? Agora é só subir, eu coloco o marcador ali para vocês verem, e eu vou subir 4 carreiras de 20 pontos. Agora é só subir ponto sobre ponto, não tem segredo, não tem mistério. Então, ó, já tô correndo com o vídeo aqui pra gente subir as 4 carreiras. A minha voz não tá corrida porque eu estou gravando depois, como vocês já devem ter percebido, né? Meu objetivo é que o som fique melhor para vocês. Então, aqui eu finalizei as 4 carreiras e agora nós vamos começar a fazer o ponto caranguejo. Eu coloco no ponto de trás, tiro, fico com 2 laçadas na agulha e tiro as 2 de uma vez. Daí eu volto, vejam que eu faço o movimento de vai e volta com a minha base já prontinha para ficar mais fácil para vocês visualizarem aí o ponto caranguejo, tá? Tô no terceiro pontinho. Não sei se o foco tá ruim ou se eu tô sem óculos. Ah, é a falta do óculos. Que horror. É isso aí. Então, eu vou fazer devagar com vocês aqui. Eu adoro esse efeito. Ele é simples. Não é muito facinho de fazer, né? Tem que fazer com paciência, assim, pra gente não pular nada. Mas ele dá um efeito, um acabamento super lindinho. Inclusive nas bonequinhas também, na saia de boneca, eu acho uma gracinha fazer esse acabamento. Escreva aí para mim qual acabamento que vocês acham mais bonitinho para sainha. Sainha de boneca, tá? Eu viajando aqui na batatinha enquanto vou tecendo aqui com vocês. Nós vamos fazer 2, né? Lógico que eu gravei uma só, mas vocês dão um pause aqui, vão fazer de novo essa sequência para cada um dos bracinhos e eu gravei a costura, né? O ponto direitinho. Esse fiozinho tá me incomodando, colocar ele para baixo. Esse fiozinho é o inicial, tá? Então, eu gravo mostrando para vocês exatamente onde eu coloco, como eu faço a costura, tá? Em alguns vídeos aí para trás, vocês me escreveram pedindo para mostrar exatamente a costura, né? Então, nesse aqui eu tô fazendo bem detalhado com vocês. Tô chegando aqui no final, parece que só falta mais um pontinho. Exatamente. Agora eu só vou cortar o fio, eu deixo um fio longo pra gente costurar, tá? Coisa de 40 centímetros, assim. Tiro o meu marcador e ok, finalizado essa manga do vestidinho. Olha só. Agora, eu vou fazer com vocês a mãozinha. A mãozinha a gente começa novamente com o anel mágico de 6 pontinhos, tá?
Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro, quarto ponto, sexto e último, eu vou puxar o fiozinho sem apertar muito. Olha aí o lugar certinho da gente reiniciar a segunda carreira. Segunda carreira eu vou fazer 9 pontos, então eu faço um aumento de cara e um pontinho. Segundo aumento. Segundo ponto. Agora o terceiro e último aumento. Finalizo agora 9 pontinhos. Agora vejam que eu vou organizar para a gente não ficar trabalhando pelo avesso, né? Então, eu faço agora ponto sobre ponto. Serão 3 carreirinhas de 9 pontos. Tô no sexto pontinho, 3 últimos, para completar essa primeira carreira de 9. Pronto. Agora eu faço mais 2 carreiras e retomo com vocês. Tô fazendo aqui um bracinho, uma mãozinha, né? A outra vocês vão fazer. E essa mãozinha a gente não usa enchimento, tá? Agora, eu começo a fazer a redução. Serão 3 reduções nessa sequência que eu faço. Uma redução, um ponto, segunda redução. Aqui eu gosto de fazer invisível, apesar de ser chatinha, mas como a mãozinha é bem saliente, né? Então eu prefiro fazer invisível, tá? Tô na terceira e última diminuição, já vai ficando bem apertadinho. Gente, se você for iniciante, não desespere, me mande mensagem aqui que a gente dá um jeito, tá? A gente marca uma aula, a gente faz alguma coisa para eu te ajudar a facilitar esse processo. E agora, serão 3 carreiras de 6 pontos. Então, eu tô na primeira carreira, aí eu tô fazendo o terceiro pontinho. Quarto. Quinto. Faltam 2 carreiras. Essa hora é bom dar uma alongada nos dedos, tá? Quem quiser fazer um pouco mais de carreiras, não tem problema, porque é como se estivesse subindo o bracinho. Eu não faço porque ele não vai aparecer, não é tão necessário. Eu vou costurar, ensino vocês a costurar, mas quem quiser colar, né? Tem muita gente que gosta de usar essa colinha universal, né? Cola para artesanato, tá tudo bem também. Porque, afinal de contas, essa Madalena nem é um brinquedo, assim, né, para criança. Quando é brinquedo, gente, às vezes, além de colar, eu costuro. Dependendo do objetivo, né? Eu gosto de estar sempre antenada aos objetivos de cada trabalho, de cada projeto, tá? Esse eu vou costurar para mostrar mesmo para vocês. Esqueci de correr com o vídeo, mas está valendo para vocês perceberem aí o tempo, a dificuldade mesmo. Então, agora eu já corto aqui, eu não preciso deixar tão longo o fio, mas também não tão curto, né? Fica difícil de trabalhar. Vejam que eu coloco por fora, no primeiro pontinho,
Agora eu saio no último ponto, coloco de novo. E vou voltar no penúltimo. Ó, pego as duas alcinhas do penúltimo e venho cá pro segundo ponto. Agora eu finalizo no terceiro ponto com o antepenúltimo. Daí eu tenho certeza que eu contemplei todos os pontinhos, né? Os 6 pontos do bracinho. Agora eu vou costurar na manga. Vocês percebam aí que eu já coloquei uma agulha no outro bracinho pra gente fazer uma medida, mais ou menos. Eu vou explicar onde eu coloquei essa mãozinha para vocês daqui a pouco. Mas agora é só pra gente entender o lado certinho que a gente tá costurando, tá? Então, vejam que eu coloco a mãozinha um pouquinho pra cima e eu vou sair ali entre a segunda e a terceira carreira. Coloco a minha agulha, né, de tapeçaria. E eu vou fazer um vai e vem. Virando, ó. Eu coloco pelo avesso para eu entender direitinho, puxar para ficar bem apertadinho, tá? Ó. Ajusto. Vou voltar para a parte verde. Percebam ali como ficou bem discreto. E isso, essa cor da pele não vai aparecer, porque essa mãozinha vai estar encostada no corpinho, né? Então, isso é tranquilo. Vou colocar outro pontinho. De fora para dentro. Gente, eu sei que muitas crocheteiras aí, amigurumizeiras, nossa, que difícil, não gostam muito de costurar. Eu adoro. Eu acho que é a costura que a gente vai dando vida, né, aos projetos. Eu já tive várias alunas que crochetavam loucamente e depois me davam para costurar. Então, assim, só quando elas não conseguiam mesmo que eu dava uma força, porque meu grande incentivo é que vocês adquiram, né, esse prazer em costurar pensando no resultado. Olha, aí eu já finalizo o nozinho, o acabamento na parte da pele, né, da mesma cor. Ela já tá bem firme. Corto o rente e desviro. Como eu falei, as duas partezinhas da cor da pele que fica na parte verde, elas não aparecem. E agora eu vou arrematar aqui esse fio, porque eu preciso sair com ele lá embaixo, lá onde a gente começou. E também porque tá um pouco aberto essa finalização. Então, vejam como eu coloco a agulha ali e vou juntar o final com o início, olha. Dá uma diferença gigante, né? Agora, eu venho trabalhando esse fio aqui no tecido, no crochê, para emendar, para dar um nozinho ali com o início do fio, o início do trabalho. Aqui eu dou um nó. E essa parte não aparece, porque a gente vai costurar e depois o manto de Madalena ainda vem por cima, então assim, é só para o acabamento ficar de acordo mesmo, tá? Mas não precisa tanto estresse com esse final. Ok. Vocês vão fazer as duas partes, né? E aqui agora eu vou mostrar para vocês onde posicionar com os alfinetinhos, ó.
eu pego aqui do final da base, onde deu aquela alturinha, né, do degrau do nível do amigurumis, que é sempre em espiral. Então, eu vou contar ali de forma que eu vou considerar o meio, a coluna, eu esqueço a parte diagonal, tá? E vou considerar a coluna como se fosse ali em cima, onde eu troquei a cor, tá bom? A cor da pele. Então, a partir dali, eu posiciono a mãozinha. Eu vou contar, gente, 10 carreiras. Eu tô salientando ali que eu preciso colocar o vaso de alabastro na mãozinha, então não pode ser muito colada, tá? Eu conto, então, 10 carreiras de baixo para cima, onde eu vou colocar o primeiro alfinetinho, ó. E o alfinetinho de cima vai ser automaticamente, né? Sendo que você pode perceber que vai sobrar ali em cima 3 carreiras até chegar no pescoço. Do outro lado a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca o alfinetinho, o outro automaticamente, deixando 3 carreiras até o pescoço, tá? Essa distância aí de trás vai depender do seu ponto, se é mais apertado ou mais largo, se o seu enchimento, né, como ficou. Então, por isso que essa parte de trás aí eu não posso dizer, né, não tô aí com o seu trabalho para opinar. O importante é deixar esse espaço da mãozinha, você não pode colar muito, tá? Bom, explicações feitas, vamos à costura. Eu pego num buraquinho, né, num pontinho mais próximo ali da saída. E agora já tiro o meu primeiro alfinete e vou pegar as 2 alcinhas que eu trabalhei a manga. Volto para a base. Aqui, cuidado para não agarrar o enchimento. Acho que isso que costuma ser a dificuldade, né? Porque a agulha vai ficando pesada. Mas, enfim, faz parte, né? Já tiro o meu segundo alfinete. Agora eu até coloquei do lado de dentro ali para enxergar direitinho, né, todos os pontinhos que eu tô trabalhando. Existe forma mais fácil de costurar, gente? O que vocês acham? Eu acredito que existe a forma que você trabalhou para que fique mais fácil para você, entende? Isso é uma coisa bem pessoal. Você dá essa sequência, o importante é você perceber que quantos pontos foi feito, né? Na peça que você está costurando na base. Aí, a partir disso, você tem a noção se ficou bem preso ou não, tá? Eu saí ali com o fio no meio, porque depois que eu costurar o outro lado, eu uso esse fio para dar um nozinho e esconder o restante, tá? Veja que eu comecei por baixo, agora eu começo por cima, porque é onde o fio, na finalização do fio, né, dessa peça. Então, eu começo ali por cima, meu enchimento vai aparecer, ó, que eu dei uma beliscada. Por quê, gente? Olha só que doido. A agulha soltou aquela cabecinha, quase que eu furei meu dedo. Então, depois eu escondo isso direitinho, tá? Mas lembrando que isso para mim não é estresse, porque eu sei que depois vem o manto por cima, então
Eu gosto de trabalhar assim com um nível de relaxamento também, né? Afinal de contas, o propósito do meu trabalho é esse, é um crochê terapêutico, né? Quando a gente vai contando ali quantas vezes que a gente passou no bracinho, bom, deixa eu falar melhor isso. A manga, lembra que eu começo com 10 pontos, né? 10 correntinhas, eu faço 10 pontos. Então, na hora que junta, fica 5. Daí eu percebo que no mínimo 5 vezes eu vou estar passando essa agulha de lá para cá, de cá para lá, para garantir que tá bem firme, né? Eu saio com o fio exatamente onde eu saí com o outro para poder dar o nó e para poder inserir o finalzinho na base. Vou cortar ali só para não ficar tão longo, né? Desnecessário. Abro um pouquinho de trabalho para enxergar o buraquinho, saio em um lugar qualquer, daí eu garanto que o nozinho fica para dentro da base. Corto o excesso e finalizada. Finalizada essa parte, né? Vamos embora para fazer a bainha do vestido. Lembra que deixamos sempre uma alcinha? Quando a gente fez o ponto blocado, eu deixo uma alcinha externa. Então, eu passo a minha agulha ali pela primeira alcinha, faço um elo que já corresponde a um pontinho baixo ali e eu vou trabalhar na sequência, olha. É o ponto meio alto, faço o ponto alto, faço meio alto novamente, faço ponto baixo e finalizo esse primeiro ponto. Agora eu vou para a segunda alcinha e faço só um ponto baixíssimo e recomeço. Serão 5 pontos nesse elo. Então, é o ponto baixo, o ponto meio alto, ponto alto, meio alto e baixo, na mesma alcinha, sempre trabalhando nessa sequência. É uma parte a ser feita curtindo, porque fica apertadinho, né? Trabalhar segurando a base e 5 pontinhos no mesmo lugar, é apertadinho. Agora eu já tô tirando aqui no ponto baixíssimo. Vou para a terceira vez nessa sequência. Daqui a pouco eu corro com o vídeo, porque é tudo igual, né? E eu pego com vocês lá na frente. Então, repetindo, é o ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto de novo. E repito o ponto baixo. Agora sim, eu passo para próximo elo. Lembrando que eu só pego o elozinho de fora. Ok, agora, ó, fiz esses 4 só para vocês terem noção de como vai ficar. Agora sim, já finalizei. Eu vou dar um nozinho do último pro primeiro, porque por conta daquele desnível, à medida que eu dou o nozinho, ele vai juntar. Quer ver? Olha, olha que bonitinho. Já fica um acabamento mais exato. Agora sim, chegou a vez do vaso de alabastro. Eu vou novamente no anel mágico
Só que esse anel mágico serão de 9 pontos. De cara eu já faço 9 pontos, tá? Esse fio que eu trabalho é o Princesa Dourado. É um fio que é escorregadio. Vou usar esse termo, então, se vocês quiserem trabalhar com outro fio dourado, é da opção do gosto de cada uma. Quando eu acabei aqui os 9 pontos, eu fecho o anelzinho e o anel não fecha direito, tá? Fica um buraquinho. Primeiro porque eu não gosto de apertar muito no início, quando eu vou trabalhar a segunda carreira. Então, aqui na segunda carreira, eu vou fazer um aumento e 2 pontos. Olha, 1, 2. Vou trabalhar esse motivo mais 2 vezes. Faço o aumento e 2 pontos. O aumento e 2 pontos novamente para finalizar a carreira com 12 pontos. Agora, vou puxar um pouquinho mais o anel mágico para ele fechar um pouco mais. Lembrando que com 9 pontos na base é difícil, né? Nessa linha, tá, gente? Essa linha ela não fecha direito. Agora vem o pulo do gato. Eu vou fazer todas as diminuições. Então, de 12 pontos, eu caio para metade, 6 pontos. Aqui eu trabalho novamente o ponto invisível. Desculpa. É uma parte delicada. Para quem está iniciando, essa Maria Madalena não é muito simples mesmo, não. Aqui eu já estou fazendo um vídeo mais para quem já tem uma certa experiência, pelo menos a experiência no crochê, né? Não necessariamente no amigurumis. Mas se você é completamente nova no babado aqui, aí a gente precisa dar uns passos atrás, voltar nos vídeos anteriores que eu explico os pontos propriamente ditos mais devagar. Finalizei ali então, ó, agora eu já tô com 6 pontinhos, já é a base do vaso, né? Esses 6 pontinhos, na verdade, eu considero a cintura. Agora eu faço um aumento triplo. Então, em cada um dos 6 pontinhos, eu vou fazer 3 pontos. É sempre ponto baixo, tá, gente? Por isso que eu não tô reforçando, mas é sempre ponto baixo. E aí eu faço um aumento rápido, né? De 6 para 18. É isso mesmo. 3 pontos em cada. Esse é o grande charme aí desse vasinho, porque além dele ser pequenininho, né, ele já traz esse efeito dessa cinturinha da base do cálice para a parte maior. Penso que só faltam 2 vezes. Tô aqui no meu penúltimo aumento triplo. Agora só falta mais um.
Isso. Eu vou ajeitar direitinho para já ir dando formato, tá? E agora eu subo 2 carreiras de 18, trabalhando ponto sobre ponto. E agora eu vou fazer um pouquinho mais de diminuições, porque eu quero terminar essa carreira com 15 pontos. Então, eu vou fazer um ponto, segundo ponto, terceiro ponto e agora uma diminuição. Repito a sequência. Um ponto, 2, 3 e a diminuição. Novamente, 1, 2, 3. E a diminuição, saindo aqui do foco, mas eu fiz outra diminuição. E agora, mais 1, 2 pontinhos, daí eu finalizo a carreira. Terceiro pontinho, ok? Agora eu finalizei com 15. Momento que eu tô apreciando o resultado. E vou finalizar agora com 15 pontos baixíssimos. Olha como é que esse dourado dá um efeito tão lindo. Corri com o vídeo ali, porque o baixíssimo é um pontinho que precisa ser feito com carinho, devagar. Serão 15 pontos baixíssimos e já finalizo o trabalho. Puxo o fio mais longo, nós vamos costurar na mãozinha, né? Olha só, eu tô puxando ali para fechar o meu nozinho mágico no limite dele, coloquei ali para fora e já vou cortar. Agora eu passo o fio para dentro e já posiciono na mãozinha. Agora é um eterno vai e vem na mãozinha e você vai ajustando, não tem um local ideal. Em cada trabalho, né, como eu falei, dependendo do enchimento, de onde você costurou, né, você vai fazendo as outras costuras. Ali é importante você colocar mais na pontinha, né, simulando a mão mesmo. Eu coloco de cima para baixo porque meu fio saiu um pouquinho mais para cima, tá, gente? Então, isso não é regra. Se você passou o fio dourado um pouco mais para baixo do vasinho, daí você vai ter que colocar para baixo. Então, é difícil eu falar exatamente onde você vai ter que colocar sem estar vendo o seu trabalho, tá? O importante é você sentir. Você vai posicionando. Quando eu prendi de um lado da mãozinha, aí eu faço esse movimento, né, de vai e vem aqui dentro do vasinho. Esse meu objetivo é chegar do outro lado do vaso para colocar na mãozinha, na mãozinha esquerda ali, no meu caso. Isso não tem problema se você começou pela mãozinha direita, tá? Ó, percebi que eu preciso passar mais uma vez para ficar bem na lateral do vaso. Agora sim eu vou ajustar. Nesse caso eu coloquei de baixo para cima. Percebam que não tem muita a necessidade de ser de cima para baixo ou de baixo para cima, vai variar de acordo com o seu trabalho.
O importante é você fazer com carinho, devagar, sentindo como vai ficar melhor. Ai, Raquel, não tenho paciência de costurar. Quero colar. Já sabe, né? Fica à vontade. Ó, já posicionei direitinho. Agora eu vou só ajustar para arrematar. Eu vou arrematar por dentro ali do vaso, na parte dourada, né? Para não aparecer. E sigo apertando, ajustando, até sentir que ficou bom e que eu posso cortar, tá bom? Aí já tá bem posicionadinho, ó. Só arrematar e cortar, ok? Finalizada a costura do vaso, eu vou começar agora a fazer a auréola. Eu fiz uma auréola de arame medindo 4 centímetros, tá vendo? Esse é um arame próprio para artesanato, ele é bem macio e flexível. Um chaveirinho normal, ó, tem 2,5, tá? Existem chaveiros maiores, então vocês podem optar aí o que fica melhor. Eu achei que esse de 4 centímetros que eu fiz fica melhor para esse tamanho da Madalena, tá? E outra coisa, eu já comecei a fazer ali o nó de corrediça. Reparem que como é que eu pego, ó, eu coloco no meio entre esse fio mais longo que eu deixei para frente e o fio de trabalho. E eu vou fazer meu ponto baixo dessa forma. Percebam que eu vou cobrir esse durex amarelo que eu coloquei, foi de propósito para facilitar para vocês a visualização, mas pode usar e deve o transparente, até melhor. O amarelinho, como é dourado, não vai aparecer, tá? Então, ali eu vou fazer milhões de pontos baixos até cobrir a auréola todinha. A preocupação é começar pelo durex para firmar mais, tá bom? E eu deixo esse fio longo aí no início, porque a gente vai precisar dele para fechar na cabecinha da Madalena, tá? Corri com o vídeo aqui, não contei os pontos, eu vou ajustando, à medida que eu vou fazendo, eu ajusto para ver quantos que ainda faltam, tá vendo? Vou chegando pro lado, a minha intenção é colocar o maior número de pontos para o arame não aparecer, é claro. Agora sim eu finalizei, eu vou ajustar ali os pontinhos, né, que eles vão rodando, então eu ajusto direitinho e vou puxar um fio do mesmo tamanho desse inicial. Nós vamos costurar, eu vou costurar junto com vocês depois na próxima etapa aqui, tá? Na parte 3. Até a próxima!